Boa noite! E aí, minha gente? Vamos lá? Vamos falar sobre o nosso assunto hoje? Nosso assunto de hoje é quantas refeições fazer no dia? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu já tentei colocar o nome da live aqui, mas eu nunca sei se eu consigo. Vamos ver. Oi, Carol! Deixa eu ver se eu consigo deixar fixado. Eu não sei fazer isso, vamos ver. Deixa eu segurar aqui. Tem a opção de fixar? Não aparece, não consigo. Ai, achei. Fixar comentário. Uhul! Pronto! Quantas refeições fazer no dia? E esse é o nosso tema da live de hoje. Eu vou esperar uns minutinhos pro pessoal entrar. Mas, pra quem tá aqui, todos os dias às 6 horas da tarde eu tenho feito essas lives. Oi, Lu, boa noite. Obrigada, Carol. Ficou, né? Ficou fixado. Eu fiquei tentando fazer isso da outra vez, eu não consegui. Mas agora deu certo. Boa noite, meninas. Boa noite. Seguinte, pra quem tá chegando aqui de paraquedas, eu tenho feito lives, né? Todos os dias às 6 horas da tarde. Pra falar de algum assunto relacionado à alimentação, relacionado à mudança de hábitos. E eu deixo essas lives salvas que eu envio pro pessoal por e-mail. Então, se por acaso você não consegue assistir essas lives todos os dias às 6 horas da tarde, você pode acessar o link que tá lá na minha bio, se cadastrar. E aí eu envio pra vocês junto com um conteúdo extra e uma receitinha todos os dias, tá? Então, se vocês puderem me ajudar a alcançar um maior número de pessoas com essas informações, se vocês puderem compartilhar com alguém ou chamar alguém que de repente se beneficie com esse assunto que eu vou falar aqui hoje, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Seguinte, vamos lá? Vamos começar? Quantas refeições a gente precisa fazer no dia? É uma dúvida que muitas pessoas têm com relação principalmente ao emagrecimento. Oi, Jô, boa noite! E aí é uma dúvida que eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto, porque assim, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, né, independente de 5, 10, 2, 20 quilos, quando a gente pensa em emagrecimento, a ideia é que a gente faça um dos pilares, né, um dos processos para que a gente faça tudo isso é o déficit calórico. Falei sobre isso anteontem, no sábado. E a ideia de quantas refeições fazer é muito interessante, né? Eu falo que desde quando a gente começou a pensar numa estratégia alimentar, principalmente quando a gente pensa em emagrecimento, diferente de quando a gente fala sobre ganho de volume muscular ou quando a gente fala de atividade física, de performance, que a gente fala de uma dieta mais hipercalórica, de uma dieta que tem uma condição muito maior ali de proteína, de gordura, de carboidratos, e de repente essa quantidade de carboidrato ela é dividida ali, né, em várias refeições no dia, porque muitas vezes quando a gente pensa em hipertrofia ou manutenção de peso num atleta, por exemplo, ou um gasto calórico, que a gente tem que chegar numa dieta que tenha ali, que atinja mais ou menos aquele gasto calórico que aquele atleta ou aquela pessoa praticante de atividade física tem, muitas vezes a gente chega num volume de calorias muito alto e por esse motivo muitas vezes a gente precisa fracionar isso durante o dia, né? Então, por exemplo, se eu tenho um atleta que eu vou fazer uma rotina alimentar para ele de 4.000 calorias, por exemplo, o que acaba acontecendo? Eu preciso fracionar essa dieta dele, porque ele não vai conseguir comer em 2, 3 refeições essa quantidade de calorias. O contrário acontece quando a gente pensa no emagrecimento. Por quê? Porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em diminuição de estímulos que façam com que a gente faça estoques, principalmente de gordura. Então, quando a gente pensa nisso, né, se a gente for parar para pensar, lá antigamente, as minhas amigas da faculdade estão aqui, vão lembrar muito disso, a gente aprende na faculdade que as pessoas precisam, entre aspas, ter uma rotina alimentar de 3 em 3 horas para que o metabolismo
esteja funcionando, né? Então, assim, é uma rotina até de falar sobre emagrecimento, é você trazer essa questão do comer de 3 em 3 horas como uma coisa amarrada, né, no emagrecimento. Isso antigamente, isso há 20 anos atrás, há 10, 15 anos atrás, né, quando eu estudava essa relação do emagrecimento, e a gente pode parar para pensar que isso aconteceu, né, há 15, 20 anos atrás, muito junto com um período onde a gente começou a ter uma grande quantidade de alimentos industrializados, né? Então, se a gente for parar para pensar, há 20 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de alimentos que a gente tem nas prateleiras do supermercado hoje, né? Então, se a gente for parar para pensar, há 15 anos atrás, a gente tinha ali pouquíssimos alimentos, 15 anos atrás, mais ou menos 15, 20 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de produto industrializado, que são opções, entre aspas, para facilitar o nosso dia a dia, né? Então, vocês sabem que eu falo aqui sempre sobre comer comida de verdade, teve essa época do boom de alimentos industrializados para facilitar o nosso dia a dia. O que significava isso, na verdade, né? Eles colocavam esses alimentos para o nosso dia a dia para ter uma quantidade de energia ali em algum momento, que seja de repente um snack rápido, né? Que era a intenção de ser um snackzinho rápido, de ser um alimento rápido, que muitas vezes a gente tirava da bolsa para comer uma bolachinha, um biscoitinho, uma barrinha. Só que o que acabou acontecendo? De 20 anos para cá, a gente começou a perceber que essa estratégia de você colocar alimentos ali a cada 3 horas, ela não fez o papel que deveria fazer, que era, entre aspas, o emagrecimento, né? Porque quando a gente aprende, né? A gente aprendeu isso lá na faculdade, que comer de 3 em 3 horas fazia com que o nosso metabolismo ficasse mais acelerado, e por isso a gente tinha o emagrecimento. Só que se a gente for parar para pensar assim bem friamente, pensando em calorias até, não faz sentido eu ter grandes momentos do dia, né, 5, 6 vezes no dia, comendo grandes quantidades de alimento, ou mesmo que seja uma barrinha fit, zero, enfim, com poucas calorias. Por quê? Porque muitas vezes a soma disso tudo lá no final do dia acaba sendo positivo, e isso atrapalha o emagrecimento. Só para enunciar tudo isso, eu acho que assim, com a comercialização dos alimentos, né, com o aumento desses alimentos industrializados para facilitar o nosso dia a dia, a gente passou a ter essa rotina muito por culpa nossa, né, como nutricionista, que a gente tinha essa rotina de indicar que vocês comessem a cada 3 horas. E só que, na verdade, com o passar desses anos, a gente começou a perceber que isso realmente não tinha fundamento. Por que não tinha fundamento? Porque não existe uma regra para o nosso corpo. Eu tô falando de emagrecimento, tá? De novo, quando a gente fala sobre quando a gente fala de uma rotina de um atleta, de uma pessoa que tem um gasto energético muito alto, é totalmente diferente. Ou se eu penso numa pessoa que quer fazer manutenção de peso, é completamente diferente. O que eu tô falando aqui sobre quantidades e quantas refeições a gente precisa fazer no dia é pro emagrecimento, tá? Pra, no mínimo, ali uma manutenção de peso, no máximo uma manutenção de peso. Então, quando a gente pensa nisso, imagina que se eu tô num processo de emagrecimento, não faz sentido eu ficar colocando alimentos dentro da minha rotina sem fome, tá? Então, assim, a ideia de colocar alimentos a cada 3 horas era justamente para te manter ali consumindo algum alimento, na maioria das vezes industrializado, né? E aí a ideia disso, né, quando a gente pensa nisso, a grande maioria desses alimentos que eram benéficos, né, que foram criados pelas indústrias de alimentos, que automaticamente eram, né, como que eu posso dizer? Era para ser um alimento benéfico para a nossa saúde e ao mesmo tempo ser uma estratégia muito maravilhosa de tempo, né, para a nossa rotina. Então vinha com aquela coisa assim, é um snack saudável para facilitar o seu dia. Quantas vezes a gente já viu, né? Hoje já nem tanto, mas quantas vezes durante esses 10 últimos anos que a gente viu propaganda na televisão de snackzinhos para facilitar a nossa vida. E aí o que começou a acontecer? De 10, 15 anos pra cá, a gente não viu o emagrecimento em si acontecer. A gente acabou vendo cada vez mais o aumento de obesidade, o aumento de problemas cardíacos, o aumento de colesterol, né? Eu costumo falar que assim, eu há, sei lá, 15 anos atrás, eu não me lembro de conhecer pessoas com 30 anos
com colesterol alterado ou com pré-diabetes. E hoje é cada vez mais comum, né? Eu acredito que muitos de vocês conhecem pessoas e talvez até vivam isso, né? De ter alguém ali próximo ou na sua vida, na sua rotina ou na sua família, alguém muito jovem que ou está com excesso de peso, ou com obesidade, ou com um colesterol alterado, ou com uma pressão alterada e que muitas vezes já fez essas estratégias de colocar ali uma alimentação fracionada durante o dia, já tentou buscar esses snackzinhos para ser uma rotina saudável, né? Assim, quem de vocês, se vocês tiverem aí alguém que vocês conhecem que já fez isso, fala, me manda um eu aqui, uma mãozinha, alguma coisa. Porque na verdade é muito comum, é muito comum a gente encontrar isso, né, nesses últimos 10 anos. E eu costumo falar que assim, ó, o que difere hoje a nossa rotina alimentar da de 10 anos atrás é que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, eu falei no sábado sobre fazer restrição, né, de calorias. Será que a gente precisa ter déficit calórico? E a resposta é precisa, mas ela não é a estratégia mais importante. A gente precisa ter essa distribuição dessa alimentação, sim, mas como é que eu vou distribuir essa alimentação? Precisa ser de 3 em 3 horas? Não precisa ser de 3 em 3 horas. Por quê? De novo aquela história. Se eu tô fracionando a minha alimentação e eu tô comendo várias refeições ao dia e essas refeições são ricas em carboidrato, mesmo que super saudável, tá? Porque muitas vezes a gente encontra alimentos integrais, fit, zero e as barrinhas da vida, mas muitas vezes ricas em carboidrato. E esses alimentos ricos em carboidratos, distribuídos ali em vários momentos do meu dia, muitas vezes eu tenho fome. Por quê? Porque o carboidrato em si, ele vai fazer um papel de dar saciedade naquele momento, mas a digestão dele é muito rápida, né? Então, o carboidrato hoje na nossa rotina, na nossa alimentação, ele é o principal, ela é, né, a principal estratégia para a gente conseguir ter energia. Então, se eu tenho uma quantidade grande de carboidrato ali caindo em vários momentos do meu dia, em várias refeições, então eu tomei um café da manhã rico em carboidrato, eu comi um lanche no meio da manhã ali, uma barrinha, uma bolachinha rica em carboidrato, no almoço eu tenho bastante carboidrato também, no período da tarde, no período da noite, muitas vezes eu tenho fome muito mais rápido. Então, quando a gente diminui essa concentração de carboidrato, eu vou ter menos fome. Então, de novo, aquela história das barrinhas, das bolachinhas que a gente tinha 10 anos atrás. O que começou a acontecer? As pessoas tinham esse hábito de ter essas barrinhas na bolsa, na mochila e tudo mais, e aí comia isso, mas isso não dava saciedade. Por quê? Porque o carboidrato, ele cai ali na sua corrente sanguínea, né? Cai ali no seu estômago, ele digere muito rápido, porque ele é a nossa principal fonte de energia. Só que ele tem um esvaziamento gástrico muito rápido. E ele tendo esse esvaziamento gástrico muito rápido, liberando lá na corrente sanguínea, rapidamente eu pego esse carboidrato da corrente sanguínea através da insulina e eu mando para alguma reserva. Então essa reserva vai ser muitas vezes no fígado, no nosso glicogênio muscular, né? A gente faz uma reserva no músculo, nas nossas células, e o restante vai para a reserva de gordura. Por que de 10 anos para cá a gente teve um boom desse aumento de obesidade, de colesterol, de diabetes em pessoas mais jovens? Justamente porque, mesmo que comendo integral ou saudável, né, os saudáveis da vida, estava tendo um consumo ali de carboidrato o tempo inteiro. Sendo que a grande maioria de vocês, eu acredito, que trabalha na frente do computador. Então, a gente trabalhando na frente do computador ou tendo uma atividade menos ativa do que os nossos avós lá atrás, né? Eu brinco que os nossos avós com 30 anos estavam indo para o trabalho, muitas vezes a pé ou de bicicleta, né? E faziam um trabalho muito mais braçal do que o nosso. Hoje a gente não faz um trabalho tão braçal assim, né? Muito pelo contrário, o máximo que a gente faz ali é uma atividade de casa, mas no geral, na nossa rotina, eu acredito que a grande maioria de vocês aqui tem uma rotina bem menos intensa do que os nossos avós tinham. E aí o que acaba acontecendo? Se eu tenho grandes demandas de carboidrato ali o tempo inteiro, eu vou fazendo estoques. Então meu corpo entende assim, ó, eu comi no café da manhã carboidrato, eu gerei energia, ok. Eu usei esse carboidrato no período da manhã? Muitas vezes não.
E aí quando é 9 horas da manhã eu tô lá comendo uma bolachinha integral, fit, saudável de novo. E aí eu também não vou utilizar isso como fonte de energia. E aí quando é meio-dia eu tô comendo de novo, quando é 3 horas eu tô comendo de novo, mesmo que um cafezinho com açúcar. Vocês entendem? Então assim, ó, a ideia é que a gente não precise fazer tantas refeições assim, porque não justifica uma grande quantidade de energia, principalmente vindo de carboidrato, se eu não tenho um gasto para isso. Então por que a pergunta de hoje é quantas refeições eu preciso fazer no dia? Porque aí entra a tal da individualidade. Como que a gente vai distribuir isso durante o nosso dia? Como é que eu sei o quanto que eu preciso comer? Eu falo para os meus pacientes aqui, eu já até comentei isso aqui no Instagram, em algum post, em algum momento, que eu falo que assim, ó, quando a gente identifica o momento de comer, é quando a gente tem fome. E a fome, ela acontece, ela é como um sinal qualquer outro que a gente tem na nossa vida. Então assim, ó, eu falo que a vontade de ir no banheiro você reconhece, não reconhece? Tanto para ir no banheiro para fazer xixi, quanto para ir para fazer cocô. Como que você sabe que você tem vontade? Tem gente que fala assim, eu sou um reloginho, eu vou todo dia de manhã. Mas é todo dia de manhã marcado no relógio? Muitas vezes não é. Por que não é? Porque seu corpo vai te dar um estímulo, sim, porque se você tá habituado a fazer naquele horário, ir ao banheiro e tudo mais, mas não precisa ser uma regra. Por que não precisa ser uma regra? Porque o seu corpo te dá sinal. Então, da mesma forma que seu corpo te dá sinal para você ir ao banheiro fazer um xixi ou para fazer um cocô, e a gente consegue muitas vezes segurar esses estímulos, né, de uma forma ou de outra, para vontade de comer a mesma coisa, para fome, né, não é nem a vontade de comer. Depois eu vou falar, em outro momento, eu vou falar sobre essa diferença da fome e da vontade de comer. Mas a fome de verdade, ela vai te dar um sinal. E qual que é esse sinal? O roncar da barriga. Então assim, ó, quando que você sabe que você tá com vontade de fazer xixi? Quando você percebe que a bexiga aperta, dá aquele sinal ali e você fala, não, preciso ir ao banheiro. Não é assim que funciona? A gente não tem horário marcado no relógio para fazer isso. Então eu falo que não precisa ter horário marcado para comer nada. Você não precisa comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Respeita a sua fome. Então você sabe quando você tá com vontade de ir no banheiro, porque te dá um sinal. Você sabe que você tá com vontade de fazer cocô, porque te dá um sinal. Você sabe que você tá com vontade de dormir, que você tá com sono, porque te dá um sinal. Qual que é o sinal do sono? Como que você sabe que você tem que dormir? Porque te dá cansaço, o olho pesa, você sente os estímulos do sono. Da mesma forma que acontece com a fome. Então assim, ó, por que não precisa ter regra e números de refeições para fazer num dia? Porque seu corpo vai te sinalizar. Quantos de vocês já não tiveram, de repente, uma rotina da semana? Vamos usar uma rotina da semana. A gente tem lá a nossa rotina da semana, que a gente acorda todo dia 6, toma um café 6h30, quando é 7 horas eu tô no trabalho, quando é 9 horas eu posso levantar um pouquinho ali para dar uma esticada nas pernas, tomar um cafezinho. Quantas vezes vocês já não comeram sem fome? Não é assim que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem essa hora de tipo, não, eu preciso comer de 3 em 3 horas, será que precisa de verdade? Quantas vezes a gente já não parou para comer sem necessidade nenhuma? Quantas vezes no trabalho, muitas vezes você levantou para pegar um copo de água e pegou uma bolachinha, um biscoitinho, um negocinho ali sem fome? Só porque na sua cabeça, e é uma coisa que a gente trouxe lá de trás, e aí eu falo que é um pouco de culpa dos nutricionistas também, tá? Não tira essa culpa nossa. Mas eu falo que não é sempre, não é pra todo mundo que a gente precisa ter essa regra, né? Então assim, a gente precisa ter uma distribuição dessa alimentação de acordo com a nossa fome. Então, se você respeita o seu corpo dessa maneira e você fala, não, eu vou respeitar ele e eu faço refeições onde eu vou ter saciedade por mais tempo e eu vou comer só no momento que eu tiver fome, pronto. Fica muito mais fácil. Sábado eu falei sobre essa questão do carboidrato, um pouco, né, sobre isso. Eu vou falar em outros momentos sobre isso também, um pouco do carboidrato, da proteína e da gordura. Quando a gente tem o consumo de carboidrato puro, só ele ali, no caso de uma bolachinha, por exemplo, de uma rosquinha, dessas que a gente come muitas vezes com café, o que acaba acontecendo? Eu tenho carboidrato puro, então a digestão é muito rápida.
Quando eu tenho digestão muito rápida, eu tenho esvaziamento gástrico muito rápido, eu tenho fome muito rápido. Agora, quando eu como algum alimento que vai ter um pouco mais de proteína, de gordura, me dá mais saciedade. Você entende a vantagem de comer um pouquinho, mas não é uma dieta hiperproteica não, hipergordurosa, não é isso. Mas quando você distribui melhor essa alimentação, você vai prolongar esse intervalo entre uma refeição e outra, porque você está satisfeito, você está saciado. E aí, uma das coisas que a gente para pensar, se necessariamente eu preciso ter 5, 6 refeições no dia. E muitas vezes não precisa, né? Então, a ideia é que vocês entendam essa necessidade. A partir do momento que você começa a fazer pequenas mudanças na sua alimentação, você passa a ter essa saciedade por mais tempo, você passa a ter menos fome, porque quando a gente pensa, até no sábado eu falei sobre isso, quando a gente pensa em fazer dieta, a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, eu vou passar fome, não é assim? Né? A gente tem esse estímulo de falar, não, eu vou passar fome, meu Deus do céu, não quero fazer dieta porque é ruim, porque é sem graça, é sem gosto, eu vou passar fome. E na verdade, muitas vezes não precisa ser assim. Na maioria das vezes não precisa ser assim. Então, o que eu quero nesses 30 dias aqui é mostrar pra vocês que a gente tem possibilidade de comer comida de verdade, tendo um alimento que vai te promover nutrientes, né? Quando a gente pensa em alimentação baixa em carboidrato, é você dar atenção para tudo aquele restante de alimentos. Quais são os outros alimentos? Tudo que é comida, tudo que a gente reconhece como comida. Então, de repente, você tomar um café da manhã... Voltou? Voltou? Deu uma pausada aqui. Tá tudo ok? Me manda um ok aí. Tá ok? Então tá bom. Quando a gente tem uma refeição no café da manhã, por exemplo... Obrigada, meninas. Quando a gente tem uma refeição, por exemplo, no café da manhã, que vai ter um pouquinho mais de carboidrato... De carboidrato, meu Deus, ó o que o... me bagunçou aqui. Quando a gente tem uma refeição um pouquinho mais... Que bom que voltou. Quando a gente tem uma refeição no café da manhã, por exemplo, com menos carboidrato, e aí não é zero, tá, gente? É menos carboidrato. É você diminuir a quantidade de pão, por exemplo, diminuir a quantidade de açúcar que você coloca nos alimentos e você dá a liberdade para naturalmente ter um pouco mais de gordura e proteína, eu vou ter mais saciedade por mais tempo. E aí eu tendo mais saciedade por mais tempo, talvez eu não precise daquela refeição do meio da manhã. Vocês entendem? Então, assim, a ideia é justamente por que eu vou comer depois de 3 horas, por que eu vou comer se eu não tenho fome? Não faz sentido, tá? Então, assim, a ideia é que vocês trabalhem isso dentro da alimentação de vocês, façam essa distribuição de uma forma mais tranquila, para que vocês promovam saciedade, para que vocês façam refeições no momento que vocês tiverem fome. É importante que a gente pense nisso, porque assim, vamos usar o exemplo do final de semana. A gente tem ali nossa rotina da semana, né? Que a gente acorda em algum horário, tem ali nosso café da manhã, nossa rotina e tudo mais. Aí chega no final de semana, você não tem aquela mesma rotina. Então, muitas vezes, você acaba acordando um pouquinho mais tarde. Muitas vezes você acaba acordando sem fome, porque às vezes comeu alguma coisa diferente à noite que deu um pouquinho mais de saciedade, a digestão à noite ela é um pouquinho mais lenta, então tá tudo ali ainda. E é natural que a gente não precise comer. Vocês entendem? Então assim, eu falo que a história do jejum, até alguém tinha me perguntado nas caixinhas, a relação do jejum é você respeitar seu corpo. Então não faz sentido de repente você acordar no domingo de manhã, depois de ter comido um churrasco no sábado à noite, por exemplo, que é proteína e gordura, tem uma digestão um pouco mais lenta, vai demorar um pouquinho mais. Não faz sentido no café da manhã do sábado você comer sem fome. Porque de repente você acorda sem fome. Não é assim? A gente às vezes acorda ali e fala, nossa, não tô com fome agora. Se você pode dar esse intervalo um pouquinho maior para sua refeição, para fazer a primeira refeição, é ótimo. Porque se a gente fica o tempo inteiro colocando alimento para dentro por uma questão simples e para atender essa necessidade de bater esses horários entre uma refeição e outra puramente, não faz sentido, a gente não precisa disso, né? Eu preciso respeitar a minha individualidade, o meu corpo vai me dar esse sinal.
muito mais do que qualquer estratégia alimentar, muito mais do que qualquer roteiro que a gente tenha que seguir. Na vida não funciona assim, as coisas não funcionam. Então, quando a gente começa a tirar essa maneira engessada de ter que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, e começa a parar, prestar atenção no nosso corpo, identificar de verdade essa fome, para eu parar para comer no momento que eu realmente tiver fome, fica tudo muito mais simples. Fica tudo muito mais leve, você consegue levar uma rotina alimentar saudável de uma maneira mais simples. E aí uma dúvida que é muito frequente, até anotei aqui, ó. Quando a gente pensa em quantas refeições fazer no dia, indifere. Tem pessoas que vão fazer 2 e vão ficar muito bem, e tem pessoas que vão fazer 4, 5 e vão ficar muito bem também. Então assim, não tem um número de refeições para se fazer. É muito de você respeitar a sua individualidade. Aí tem uma dúvida que sempre... Peraí que eu vou pôr no... Voltou? Manda de novo aqui um ok pra mim se voltou. É que às vezes a internet fica oscilando, por isso que o sinal fica estranho. Voltou? Que bom, que bom. Tem uma dúvida que é muito frequente. Dani, mas se eu tenho uma rotina que eu já tenho essa rotina de comer ali conforme minha fome, se eu for comer conforme minha fome, eu vou comer o dia inteiro. Né? Tem essa dúvida, o pessoal fala muito disso pra mim, Dani, mas se eu tiver que comer conforme minha fome, eu vou comer o dia inteiro. Mas na verdade, existe uma relação, uma diferença muito grande entre fome e vontade de comer. Vou ver se eu falo disso ainda essa semana, porque eu acho que tá dentro de um cronograminha que eu fiz aqui de lives. Eu acho que eu vou falar, acho que talvez amanhã ou na quarta. Eu vou dar uma olhadinha, depois eu falo pra vocês. Mas existe uma relação muito grande entre fome e vontade de comer. Tá? Então, como que a gente identifica isso? Primeiro de tudo, não engane a fome, tá? Não é para enganar a fome. Mas uma das coisas que ajuda muito, 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 muito pra gente identificar se a gente tá com fome de verdade é isso aqui, ó. Copo de água. Então, eu brinco que assim, ó, acordou de manhã, tá com dúvida se tá com fome, é porque não tá. Aí, o que você faz? Toma um copo de água, espera 15 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora. Se a fome for de verdade, se existir fome de verdade, ela vai aparecer. E como é que ela vai aparecer? Dando um sinal ali no estômago. Então você vai sentir o vazio do estômago, você vai sentir a barriga começar a roncar. Então esses sinais que são importantes para a gente identificar essa fome. A vontade de comer, amanhã eu falo um pouquinho sobre ela, amanhã ou na quarta. Mas a vontade de comer ela é completamente diferente. Ela é completamente diferente. A fome é aquele tipo de coisa que assim, ó, se você acordar com fome de verdade e você abrir a sua geladeira e tiver um tomate, você vai cortar ele no meio, jogar um salzinho e comer. Isso é fome, tá? Então assim, é importante a gente identificar isso, porque daí a gente consegue realmente dar o alimento pro nosso corpo no momento que ele realmente pede, porque ele vai pedir. Ele vai sinalizar. Então é importante que vocês usem essas estratégias de esperar um pouquinho, de tentar identificar, principalmente no final de semana. Porque durante a semana, muitas vezes, né, acho que a grande maioria de vocês está, de repente, trabalhando ainda, tem um horário com as crianças, com a rotina, nosso trabalho, nossa vida. Então, muitas vezes, a gente tem ali uma certa rotina. No final de semana já é um pouquinho diferente, né? Então, se você consegue, de repente, ter um pouquinho mais de tempo no domingo para acordar, esperar um pouquinho, identificar isso, né? E tentar entender realmente o seu corpo. Eu acho que muito mais do que a gente ter refeições estipuladas para nossa rotina, para o nosso emagrecimento, é você saber se entender. É você saber reconhecer os sinais que o seu corpo dá. É você saber entender, da mesma maneira que você sabe o momento de ir ao banheiro fazer xixi, da mesma maneira que você sabe o momento que você tá com vontade de ir no banheiro para fazer cocô, da mesma maneira que a gente sabe quando tá com sono. Às vezes a gente tá lá na sala, né, assim, assistindo uma televisão, ou conversando com a família, sei lá. A hora que bate o sono de verdade, você percebe. Você sabe, não é assim? A gente sabe quando tem sono. Então, a fome, ela é igual. A partir do momento que você identifica ela e você reconhece ela de verdade, fica muito mais fácil. E aí você pode fazer o número de refeições que você quiser. Quantas refeições você quiser.
A partir do momento que você identifica a sua fome, você consegue fazer quantas refeições você precisar, porque o seu corpo vai sinalizar para você. Tá? Então é essa a ideia, de você reconhecer o que o seu corpo te dá de sinais para que você consiga ter uma rotina alimentar mais saudável e que você respeite o seu corpo, tá? Eu vi que tem umas duas perguntinhas aqui, ó. A Fá escreveu: hoje aconteceu comigo, acordei e não tive vontade de tomar café da manhã e me bateu essa dúvida se estava certo ou não. Exatamente, eu falo que não existe o certo e o errado, mas existe a gente respeitar o nosso corpo, e isso a gente trabalha muito a individualidade, né? De você saber o que realmente o seu corpo tá pedindo, o que realmente ele quer, qual é o momento dele de se alimentar. E se não tem fome, não tem problema, espera, a fome vai aparecer. E aí, a hora que ela aparecer, você come comida de verdade, de preferência, e dá o que ela precisa, tá? A Lu perguntou também, ó, e o horário de refeições interfere? Por exemplo, na minha rotina, eu só consigo jantar 9h30. Tento comer dentro da dieta, mas não consigo mais cedo. Problema comer... Não tem problema comer tão tarde, Lu. Por que não tem problema comer tão tarde? Porque quando a gente pensa nas 24 horas da nossa rotina, não tem problema o horário que você vai fazer isso. O que você tem que prestar atenção é se, por exemplo, se tá dormindo muito tarde ou se comendo um alimento muito pesado, difícil de ser digerido, vai atrapalhar seu sono. Então são coisinhas que também a gente precisa levar em consideração. Em algum momento também eu vou falar sobre sono, eu vou falar sobre estratégias que podem melhorar isso. A gente vem vivendo agora momentos de estresse, né, por conta disso tudo que a gente está vivendo. Então são pontos importantes que a gente precisa levar em consideração também. Mas o horário da refeição, ele indifere. Tanto é que eu tenho pacientes, por exemplo, que passam uma manhã inteira sem comer nada e conseguem levar para o trabalho ali uma marmitinha, uma rotina de alimentação, e para comer 3h30 da tarde para almoçar, sabe? Então, assim, indifere o horário. E outra também, eu tenho pacientes que fazem refeições no meio da madrugada, porque trabalham num turno de madrugada. Então, assim, é muito de você respeitar o seu corpo. Se você tem fome ou se por conta da sua rotina você consegue comer às 9 horas da noite, 9h30 da noite, não tem problema. A questão é o que essa alimentação muito tarde vai interferir de repente na sua rotina, no seu sono, no seu descanso ali para acordar disposta no outro dia. Enfim, mas não tem problema com relação a horários não, tá? Alguém tem alguma dúvida a mais que queira acrescentar aqui, que queira aproveitar para perguntar? Eu tenho tentado fazer essas lives todos os dias às 6 horas da tarde, né? E aí eu tento fazer lives mais curtas mesmo, de 20, 30 minutos, para não ficar tão extenso, né? Pra gente poder conversar sobre algum assunto rápido, simples, mas que atenda um pouquinho a necessidade de vocês. Até eu queria deixar aberto, né? Eu fiz uma sequência que eu quero manter aqui para falar para vocês sobre emagrecimento, sobre mudança de hábitos, sobre low carb. Mas eu queria que vocês dessem sugestões também de temas que de repente vocês querem que eu fale aqui. Tem bastante coisa legal para se falar. Eu sei que em 30 lives eu não vou conseguir falar tudo, mas eu espero atender assim a necessidade de vocês também, porque o que eu faço aqui não é para mim, né? O que eu tô fazendo aqui nesses 30 dias é para atender a necessidade de vocês, é para que vocês se beneficiem disso, para que vocês tenham frutos disso. Igual eu falei lá no começo, eu quero plantar uma sementinha de mudança em vocês de alguma forma. Então, se vocês puderem me mandar sugestões de temas, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Às vezes uma dúvida de vocês, eu abro as caixinhas ali todos os dias e isso pra mim já ajuda bastante eu identificar mais ou menos onde tem mais dúvidas, onde o pessoal precisa mais ali de uma explicação um pouquinho mais elaborada, né? Mais concreta. E aí eu tento separar os temas de acordo com isso também. Mas se vocês quiserem, me mandem direct fazendo sugestões, tá bom? Pra quem chegou agora também e de repente não acompanhou as outras lives, nós estamos na 8ª live já. Nós começamos na semana passada, na segunda. E se de repente você perdeu as outras lives, não tem problema, você pode acessar o link que tá lá na minha bio, onde eu disponibilizo todas essas lives pra vocês, tá? Então não tem problema. Eu não deixo salvo ela aqui justamente porque eu quero mandar pro pessoal.
tá? E então se você de repente perdeu, você pode me mandar uma mensaginha lá que eu mando pra vocês, tá bom? A Rita tá pedindo pra falar um pouquinho sobre Dukan, posso falar sobre outras dietas também, tá bom? Me mandem sugestões por direct, tá? Se vocês pensarem em algumas ideias aí, hoje nós estamos na 8ª live ainda, então tem bastante tempo ainda pra gente falar. Se vocês puderem me sugerir temas também, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Obrigada, Fá, obrigada, Jô. Que legal. Fico feliz, viu? Meu objetivo aqui é ajudar de alguma forma com o que eu tenho, né, de conteúdo, de informações, de bagagem aí desses 10 anos de prática. E que bom, fico feliz, Rô. Se eu puder ajudar vocês mais ainda, eu vou ficar mais feliz, tá bom? Me mandem sugestões lá por direct e a gente se vê amanhã às 6 de novo, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, bom início de semana e até mais.